Sua Excelência, o Primeiro-Ministro de Cabo Verde, Dr. Silva, Sua Excelência, Primeiro-Ministro de Guiné-Bissau, Dr. Bassirou Já, Sua Excelência, o Primeiro-Ministro de Moçambique, Dr. Carlos do Rosário, Sua Excelência, o Primeiro-Ministro de Portugal, Dr. António Costa, ilustres convidados, senhoras e senhores. É uma grande satisfação que nos reunimos nesta bela cidade de Macau a participar conjuntamente à cerimônia de abertura da Conferência Ministerial do Fórum de Macau. Em nome do governo chinês, gostaria de dar as boas-vindas a esta conferência, a dar as boas-vindas aos ilustres convidados que vêm de longe e prestar homenagem às personalidades de todos os círculos que têm se dedicado à cooperação amistosa entre a China e os países da língua portuguesa durante longo tempo. Os que conhecem Macau sabem que as pontes são linha de vida de Macau. As pontes são indispensáveis tanto para o desenvolvimento econômico como para o trabalho e a vida das pessoas. A ponte de amizade sino-portuguesa, que foi inaugurada em 1994, foi então a mais comprida da Ásia. E a ponte de Hong Kong, Zhuhai, Macau, já com a estrutura principal concluída de 55 quilômetros, é a mais comprida ponte a travessia marítima. E em Macau existe uma ponte transoceânica ainda mais comprida, que é o Fórum de Cooperação Econômica e Comercial entre a China e os países da língua portuguesa. É uma ponte intangível que tem a língua e cultura como laço, cooperação econômica e comercial como tema principal e desenvolvimento comum como objetivos, desempenhando plenamente a vantagem única e papel de plataforma de Macau, desempenhando um importante papel para reforçar os laços entre a China e os 7 países da língua portuguesa, e vai ainda desempenhar um papel maior. No ano passado, o volume comercial entre a China e os países de língua portuguesa aproximou-se a 100 bilhões de dólares americanos. A China já se tornou um dos parceiros comerciais mais importantes dos países da língua portuguesa e também o principal mercado de exportação destes países. Até agora, os países da língua portuguesa já estabeleceram cerca de 1000 empresas na China e as empresas chinesas, o estoque das empresas chinesas nos países de língua portuguesa aproximou-se a 50 bilhões de dólares americanos. O valor de seus projetos empreitados ultrapassou 90 bilhões. A cooperação em várias áreas obteve resultados frutuosos, impulsionado pelo Fórum. O intercâmbio de todos os níveis são cada vez mais frequentes. A confiança política mútua aprofunda-se com o aumento de troca de visitas de alto nível. A cooperação local está a progredir-se. Os residentes chineses têm cada vez maiores números a visitar os países de língua portuguesa. Os intercâmbios culturais e educacionais são estreitados e surgiram-se silenciosamente o entusiasmo pela língua portuguesa e
pela língua chinesa. Os institutos de ensino superior na China ultrapassou 20. E o Instituto de Confúcio nos países de língua portuguesa ultrapassou 17. Além disso, samba, o fado, música chinesa, amande, borboletas e jasmim, entre outros símbolos artísticos, aproximam-se a distância do coração entre os dois povos, aumentando o conhecimento e a amizade. Atualmente, a conjuntura política e econômica do mundo está a atravessar mudanças profundas. A recuperação econômica mundial se encontra-se em dificuldades. O preço de commodities está em ajustamento de profundidade. O comércio e investimento ainda estão fracos. Os protecionismos, em diversas formas, intensificam-se, colocam sérios desafios ao desenvolvimento dos países do mundo. Em setembro do ano corrente, foi realizada com sucesso a Cimeira do G20 em Hangzhou. E chegamos a amplos consensos e enfatizamos a importância de construção de uma economia mundial aberta, opomos-nos ao protecionismo de qualquer forma. A China e os países da língua portuguesa possuem 17% do volume da economia global e 22% da população mundial. E tem cada um as suas vantagens próprias. E também estamos em grandes artérias do transporte marítimo internacional. A iniciativa de uma faixa e uma rota está em alta concordância com os planos de desenvolvimento de muitos países da língua portuguesa. E perante a nossa nova situação, os nossos interesses comuns dos dois lados estão a aumentar. E a China gostaria de envidar esforços conjuntos com os países da língua portuguesa para consolidar ainda mais os nossos laços de amizade. E, de mãos dadas, vamos criar um paradigma de cooperação amistosa dos países com sistemas sociais diferentes, em fases de desenvolvimento diferentes e culturas diferentes. Temos de consolidar a confiança política mútua. Atualmente, as nossas relações se encontram na sua melhor fase da história. A China está disposta a fazer esforços junto com os países da língua portuguesa, com base de respeito mútuo, tratamento igual e ganhos compartilhados, a intensificar ainda mais visitas de alto nível e apoiam um ao outro nas questões de interesses vitais e tratar as divergências de forma adequada e desenvolver uma parceria de longo prazo saudável e estável. Devemos promover a liberalização e facilitação do comércio e investimento. Atualmente, a globalização econômica se encontra algumas reviravoltas, mas a sua tendência é irresistível. A globalização econômica é favorável para formar a divisão do trabalho de forma racional, aumentando a eficiência do trabalho, alargando a dimensão do mercado e trazer mais opções para os nossos consumidores. Isso corresponde aos interesses fundamentais de longo prazo de todos os países. A China gostaria de alargar a abertura mútua dos mercados junto com os países da língua portuguesa, expandir a cooperação na área de alfândega, inspeção e quarentena, e vamos impulsionar a proteção das propriedades intelectuais, criando um bom ambiente para o comércio. A China não procura o saldo positivo de comércio com os países da língua portuguesa e está implementando de forma ativa a política de tarefa zero para 97% dos produtos tributados para alguns países da língua portuguesa. A China encoraja mais importação de produtos dos países da língua portuguesa. Devemos ampliar a nossa cooperação da capacidade produtiva e temos a necessidade comum de melhorar as nossas infraestruturas e melhorar o nosso sistema de indústria.
A China possui sistema completo de manufatura industrial, equipamento de boa relação qualidade-preço e fortes capacidades de construção das obras. Aumentando a cooperação da capacidade é um atalho para alcançarmos a complementaridade e vantagens e ganhos compartilhados. Durante esse fórum, os participantes vão assinar ainda um memorando sobre a cooperação da capacidade produtiva. A China está disposta a usar de forma plena o Fundo de Roda de Seda, o Fundo de Cooperação para Desenvolvimento entre a China e os PRPs, e implementar o mais rápido possível uma série de projetos de cooperação. A capacidade produtiva pode ser realizada por duas partes, também pode ser em três partidas. Entre a China e Portugal, já fizemos outros projetos bem-sucessivamente em terceiro país. E esperamos que esse tipo, não são singulares, mas podemos reproduzir esse tipo de casos de sucessos. E temos sucessos em vários lugares do mundo. E devemos reforçar o intercâmbio cultural e humano. E vamos aprofundar a nossa cooperação de educação, ciência, tecnologia, cultura, saúde, desporto, jovens e outros, para tornar o intercâmbio cultural e humano em novo ponto de destaque nas nossas cooperações. A China vai continuar a apoiar os países da língua portuguesa da África e África para atualizar e transformar as suas instalações culturais e educacionais. E vamos acelerar a construção de centros de cultura chinesa e outras plataformas de intercâmbio. A parte chinesa gostaria de, através do Instituto de Cooperação Sul-Sul de Desenvolvimento, o Centro de Formação do Fórum de Macau, a continuar a reforçar a cooperação na área de desenvolvimento dos recursos humanos. Nós possuímos abundantes recursos turísticos. A parte chinesa está disposta a conceder o estatuto de destino autorizado para grupos de turistas chineses. E sobre os projetos de turísticos e promoção de turismo, podemos aprofundar a nossa cooperação. Por isso, temos que aproveitar bem e enaltecer o papel de plataforma do Macau. Macau tem uma vantagem especial de ser bilingue e uma posição geográfica privilegiada, infraestruturas completas e um ambiente ideal para o comércio. Macau é um ponte importante que liga a China e os países da língua portuguesa. E o governo central dará todo o seu apoio a Macau para acelerar a construção de plataforma de serviços para a cooperação comercial entre a China e os países da língua portuguesa. E continuar a construir bem os centros de convenções e exposições. E centros de serviços comerciais para as PMEs e o centro de distribuição dos produtos dos países da língua portuguesa. O Fórum apoia a realização anual do Fórum Internacional de Investimento e Construção da Infraestrutura e o diálogo ministerial da infraestrutura entre a China e os países da língua portuguesa. O complexo de plataforma de cooperação econômica e comercial, cuja construção já foi iniciada, é uma plataforma que combina as funções de serviços empresariais, negociações econômicas, comercial, exposição de mercadoria, da cultura e de intercâmbio de informações. E vai se tornar uma nova arquitetura emblemática de cooperação amistosa entre a China e os PRPs. Agora mesmo, eu inaugurei a placa desse complexo e todos os líderes participantes desse fórum também testemunharam. E também esperamos que esse complexo possa se tornar um elo de ligação entre as nossas cooperações. Senhoras e senhores,
A China valoriza a sua amizade com os países lusófonos e está disposta a prestar o seu apoio aos países lusófonos da Ásia e da África dentro das suas capacidades. Desde o estabelecimento do Fórum, a China assinou acordos quadros de empréstimo preferencial no valor total de 6,09 bilhões de yuan, perdoando dívidas vencidas no valor de 230 milhões de yuan e formou 7.600 talentos de diversas categorias. Na edição anterior, as medidas pronunciadas pelo governo chinês já foram completamente concretizadas. Agora eu declaro que nos próximos 3 anos o governo chinês vai tomar as seguintes 18 novas medidas com as maiores intensidades. A China vai oferecer aos países da língua portuguesa da África e da Ásia uma assistência gratuita no valor não menos de 2 bilhões de yuan nos projetos prioritários de agricultura, facilitação do comércio e investimento, tratamento de malária e pesquisa de medicina e farmácia tradicionais. A China vai conceder aos países da língua portuguesa da Ásia e da África no valor não menos de 2 bilhões de um empréstimo preferencial para ser utilizado prioritariamente na promoção do acoplamento da indústria, da cooperação da capacidade produtiva e do aprofundamento da cooperação na construção de infraestruturas. E vai aos países da Ásia e África lusófonos perdoar as dívidas vencidas dos empréstimos sem juros no valor de 500 milhões de yuan. A China vai continuar aos países lusófonos da Ásia e da África a enviar equipa médica com 200 participações das agências médicas e realizar projetos de saúde materna e infantil. A China vai oferecendo tratamento gratuito de curto prazo. A China também vai fornecer 2.000 vagas de formação de diversas categorias e também vai fornecer anualmente 2.500 bolsas de estudo do governo chinês para os países lusófonos participantes do Fórum. A China vai encorajar as suas empresas a criar ou atualizar umas zonas de cooperação econômica comercial nos países lusófonos para participantes do Fórum. A China também vai ajudar os países lusófonos com necessidades a construir uma série de estações meteorológicas oceânicas para fazer face dos desastres naturais e alterações climáticas. A China apoia o estabelecimento em Macau de plataforma de serviço financeiro para a China e os países da língua portuguesa, a Confederação dos Empresários, o Centro de Intercâmbio Cultural, a Base de Formação de Talentos Bilingues, o Centro Incubador de Jovens Empresários. Através Macau, além de realizar essas medidas que eu acabei de anunciar, vai desempenhar um papel muito importante como plataforma e como suporte. Senhoras e senhores, os amigos aqui presentes acompanham com muita atenção a situação econômica da China. Gostaria de fazer uma breve apresentação. Nos últimos anos, o contexto da recuperação fraca e contradição estruturais domésticas acumuladas, a economia chinesa tem se mantido num nível razoável e conseguido um crescimento estável. Temos de promover a transformação e a atualização da economia chinesa. A economia chinesa posicionou-se no primeiro lugar entre as maiores economias do mundo.
com a sua taxa de contribuição mais de 25%. No primeiro semestre do ano deste ano, a taxa de crescimento é 6,7%. É muito difícil de alcançar esta taxa de crescimento, pois este valor é muito maior. O valor agregado da atual taxa é muito mais alto do que do passado, criado com 2 dígitos de taxa de crescimento. E o valor de incremento econômico chinês ao ano equivalente ao volume econômico total de um país de rendimento médio. Entrada na terceiro trimestre, a economia chinesa continua a tendência de crescimento do primeiro semestre. Registra-se mais mudanças positivas. E os índices importantes que estavam fracos ou em queda agora se melhoraram, entre os quais o crescimento industrial, o desempenho empresarial e o investimento estão a melhorar. Especialmente, o investimento privado parou de cair e começou a melhorar. Melhorou a expectativa da sociedade. Em geral, o funcionamento da economia chinesa, especialmente para este terceiro trimestre, é melhor do que as nossas expectativas. Especialmente o nosso emprego. Nos primeiros 9 meses, o número já chegou a mais de 100 milhões, mantendo a tendência de crescimento de 1,3 bilhões de habitantes. E para um país tão grande, para a China, um país em desenvolvimento com 1,3 bilhões de habitantes, devemos garantir o emprego e beneficiar o povo. E ao afirmar plenamente os êxitos alcançados, devemos estar cientes de que a economia chinesa ainda está sob pressões de desaceleração. Devemos manter a demanda geral e acelerar a reforma estrutural do lado da oferta. Atualmente, existem alguns comentários sobre as dívidas da economia e os riscos do setor imobiliário. Acho que devemos tratar estes assuntos de forma objetiva e plena. Acho que atualmente existem alguns riscos. Atualmente, a taxa de endividamento do governo chinês é relativamente baixo entre as maiores economias do mundo. Embora o endividamento do governo local é relativamente mais alto, mas as dívidas são principalmente para a construção, sendo a principal há dívidas colateralizadas por ativos mobiliários. Isso tem muito a ver com o curto prazo do desenvolvimento do mercado de capital chinês. E a poupança familiar tem uma alta taxa. Além disso, as dívidas das chinesas são principalmente dívidas domésticas. E o risco de dívidas chinesas é relativamente baixo. Atualmente, a política monetária é prudente. O seu fluxo tem-se mantido num nível abundante e razoável, com os empréstimos incorporados na economia real. Mesmo que o índice de empréstimos improdutivos do setor bancário chinês tenha um aumento, é um valor relativamente baixo a nível mundial. Ao mesmo tempo,
a capacidade de recompensação e reivindicação relativamente forte. E depois, através de desenvolver o mercado de capital multinível, aumentar o peso de financiamento direto e promover a aquisição e reestruturação, podemos diminuir gradualmente a taxa de alavancagem das empresas. A nova urbanização da China ainda tem pela frente um longo caminho. E a demanda para habitações vai manter uma tendência de crescimento. De acordo com algumas tendências de divergência no mercado imobiliário, estamos a aumentar, reforçar as responsabilidades das entidades locais, aplicar diferentes políticas nas diferentes cidades para garantir as necessidades básicas dos habitantes de ter uma habitação. Além disso, vamos aplicar medidas eficazes que, conforme a situação nacional e as características das cidades, para promover o desenvolvimento saudável e estável do mercado imobiliário. Temos plena confiança e capacidade a realizar os principais objetivos do desenvolvimento socioeconômico deste ano e evitar a pior hipótese de risco financeiro sistemático e regional e estabelecer uma base sólida para o desenvolvimento estável no próximo ano. Nos últimos anos, a economia chinesa tem resistido às pressões internas e externas e conseguindo o progresso e a elevação de qualidade. Enquanto mantendo a estabilidade, esse não é obtido por meio de inundação do modo de irrigação por inundações, mas é por meio de inovação do modo de macrocontrole e continuamos a simplificar e descentralizar os poderes do governo, combinando a descentralização do poder com a regulamentação e o empreendedorismo das massas estão a progredir. Desde o ano passado, aumenta mais de 40.000 novos operadores do mercado por dia, dos quais 12.000 são empresas recém-registradas. Nos primeiros 9 meses do ano corrente, já atingiu o número de 50.000. Com o desenvolvimento rápido de novas tecnologias, novas indústrias, novas formas de negócio, muitas indústrias tradicionais estão com novas vitalidades. As novas forças motrizes da economia têm tendência de aumento e do seu valor crescido, ativação de estoque, e temos fortes capacidades de inovação. Por isso, temos grandes potenciais, fortes vantagens e amplo espaço para o desenvolvimento da economia chinesa. Temos toda a capacidade de manter o crescimento de média e alta velocidade da economia chinesa. Os grandes empreendimentos obtidos pela China no seu desenvolvimento devem-se à sua abertura ao exterior. A China vai persistir inabalavelmente na estratégia de abertura ao exterior. Aqui, reunimos-nos aqui para realizar o Fórum de Macau. Isso demonstra a abertura da China. É favorável. A abertura da China vai ser ainda maior. A China dedica-se a cultivar nova força motriz do desenvolvimento econômico e promover a transformação e atualização da sua economia. Será uma oportunidade para a economia mundial. Prevê-se que nos próximos 5 anos, o volume total das importações chinesas vai atingir 8 trilhões. O valor total dos investimentos chineses ao exterior atingirá 720 bilhões. O número de viagens feitas pelos turistas chineses fora do país ultrapassará 600 milhões. Isso certamente trazer grandes
oportunidades de negócios para todo mundo. Há um provérbio português que diz: os amigos verdadeiros são para sempre. Os chineses também costumam dizer que na longa estrada verificamos a força de um cavalo, com longos dias conhecemos o coração de uma pessoa. As práticas já provaram e continuarão a promover que a China e os países de língua portuguesa são amigos do peito e parceiros confiáveis. Vamos concentrar nossas inteligências para velejarmos o grande navio da nossa cooperação amistosa, sem criarmos as ondas com ventos favoráveis, partindo para mais e mais navegações. Obrigado a todos.